Glórias a Deus. Livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 11. Encontrou? Diga amém. Veja se tem alguém perto de você que está sem Bíblia. Estenda o seu braço santo. Acompanhe comigo a leitura. Na minha versão está escrito dessa forma: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e se refugiou na terra de Tobi. E homens maus, levianos, se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Somente até aí, palavra do Senhor. Deixa a tua Bíblia aberta, repousar no teu colo. Vamos fazer mais uma oração e vamos abrir nosso coração para ver o que Deus tem para nos entregar nessa noite. Amém? Então fecha os teus olhos, curva a tua fronte, respira fundo e vamos orar. Paizinho, nós te damos graças nesse momento, porque temos uma oportunidade ímpar, única, maravilhosa, de desfrutarmos da presença dos nossos irmãos em Cristo, como igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Também pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo, que já está derrubando muralha desde cedo aqui nesse lugar. Eu te agradeço, Pai, porque há promessa hoje para ser cumprida aqui neste lugar. E eu tenho a convicção de que ninguém vai sair desse lugar da mesma forma que entrou. Qualquer um, Deus, que está tendo agora acesso a esta palavra, que abra o seu coração e que receba essa instrução de Deus, que pode mudar completamente, transformar completamente a sua vida. Seja pelo telão, seja pela internet ou aqui dentro desse templo, Deus, que ninguém permaneça da mesma forma. A tua palavra não volta vazia para o Senhor. Ela vai cumprir os desígnios para o qual o Senhor a preparou e a enviou esta noite, Deus. Ela é como o pão que vai alimentar a tua igreja, ela é como água viva que vai dessedentar os teus filhos e filhas. Então, meu Pai, nós já queremos aqui repelir e expulsar qualquer espírito que é contrário ao Espírito Santo de Deus. Qualquer tipo de mandinga, incontinência, perturbação, que seja banido desse lugar agora pelo poder que há no nome de Jesus. Toda enfermidade, toda dor seja repelida agora pelo bálsamo da cura do Senhor. E que a tua igreja esteja aqui ávida, aberta para o ministrar da tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Quero falar desse moço hoje, Jefté, filho de Gileade, neto de Manassés, bisneto de José do Egito, tataraneto de Jacó, tataraneto de Isaac, Abraão, e vai por aí afora. Esse moço teve uma história muito interessante, porque apesar dele ser filho do chefe da tribo onde ele nasceu, apesar dele ser filho sanguíneo do rei, do líder da cidade que tinha o nome de seu pai, Gileade, esse rapaz enfrenta muita dificuldade no início da sua vida, porque a palavra de Deus diz que ele era filho bastardo dessa mulher, dessa família. Ele era filho de uma prostituta. Ele era um rapaz que, apesar de ter o sangue do rei daquela cidade, daquela tribo, ele também carregava o estigma de ser bastardo, de ser filho da prostituta. Provavelmente nasceu e cresceu num prostíbulo. Provavelmente enfrentou muitos dilemas. Mas se não bastasse ser filho de uma mulher do mundo, diz a palavra que esse rapaz é hostilizado pelos seus próprios meio-irmãos. Os filhos legítimos de seu pai com a esposa começam a repelir ele, começam a forçá-lo a fugir. E ele então vai parar numa cidadezinha pobre chamada Tobi,
ao sul da cidade de Gileade. E ali ele faz morada, sem ter parentes, sem ter amigos, sem dinheiro, sem honra, sem histórico, sem passado. E a Bíblia ainda diz que pessoas levianas, bandidos, assaltantes, marginalizados se ajuntam a ele. E ele passa então a ser o líder desta quadrilha, deste bando. Quando eu leio a história de Jefté, eu fico imaginando que é uma história que ninguém gostaria de contar de si mesmo, muito menos de algum filho de algum parente. Porque é uma história muito dura, muito complexa, de muitos traumas, de muitas agressões morais, espirituais, emocionais, familiares. Esse rapaz tinha tudo para ser um desordeiro, para ser um bandido, para ser um murmurador, alguém que não acreditasse mais no poder de Deus. Ele tinha os seus motivos para isso. Mas Deus intervém na história desse rapaz. E o fim não é como a história começou a escrever. E ele consegue sair da sarjeta da cidade de Tobi e ir para a corte de Jerusalém. Há uma intervenção milagrosa de Deus na vida desse rapaz e ele consegue vencer todos os seus traumas. Eu anotei aqui alguns traumas que esse rapaz pode ter passado, porque enquanto ministramos essa mensagem, eu quero crer que o Espírito Santo estará falando com pessoas aqui esta noite, que está assistindo pelo telão, pela internet. Porque a Bíblia, queridos, não é um livro de histórias mágicas, nem de conto de fadas. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, mostrando para mim e para você, que todos os mártires da Bíblia, que todos os homens que tiveram poder, que foram usados por Deus, também tiveram seus problemas, também tiveram suas limitações, também enfrentaram problemas familiares. Às vezes a gente pensa que para ser um herói, você tem que ter nascido numa família ajustadinha, ter que ter tido uma infância abençoada, ter tido acesso a estudo, ter um temperamento manso, calmo e tranquilo, ter acesso aos palácios, ter acesso à classe política, ser assim com Deus desde o berço. A gente fica imaginando que os heróis da Bíblia e os heróis do cristianismo do século 21 são pessoas que tiveram uma situação inicial de vida melhor do que a nossa. Porque tem gente que imagina, não é possível que esse homem tenha passado pelo que eu passei. Não é possível que essa mulher, que agora é mãe de filhos, uma mulher abençoada, tenha tido a infância que eu tive. Não é possível que esse homem bem-sucedido, esse homem, esse pregador, esse levita, não é possível que esse rapaz não tenha tido os problemas que eu tive. Não tem como. Uma pessoa como eu, que passou pelo que eu passei, jamais conseguiria se tornar um homem digno e honrado. Mas a gente está errado. Nós erramos com esse tipo de avaliação a respeito dos homens de Deus. Homens de Deus também passam pela sarjeta. Homens de Deus também são aviltados. Homens de Deus também são repudiados. Homens de Deus também sofrem, passam necessidades. Homens de Deus também são limitados. Homens de Deus também têm personalidade complexa. Homens de Deus também têm dificuldade de relacionamento até com Deus. Homens e mulheres de Deus que foram tremendamente usados por Deus, continuam sendo homens, como eu e como você. Não há nada demais. Não há nenhum tipo de poder místico, mágico, que esses homens carregam, senão o próprio poder de um Deus que nós servimos e que pode se manifestar nas nossas vidas da mesma forma. Do mesmo jeito que Elias, que Eliseu, que os juízes, que Moisés realizou prodígios e sinais, querido, nós podemos realizar também. Porque o mérito nunca é do homem, da mulher ou do jovem, o mérito é de Deus. Você entende isso? Diga amém. Mas eu quero crer que esse moço sofreu algumas coisas e eu quero que você contextualize com a sua vida de hoje. Primeiro, provavelmente, Jefté sofreu aquilo que hoje a gente chama de bullying. Isso é uma palavra nova, né? Sofreu bullying. Você imagina na escola?
Quem é aquele ali? Aquele FDP. Filho da prostituta. Mas não é mesmo? Você geralmente diminui o tamanho desse nome prostituta por outro, mas eu não posso falar aqui no púlpito. Mas ele era literalmente um FDP. Ah lá o FDP, filho da prostituta. Ei, bastardo! Ei, filho da infidelidade! Teu pai é o rei, tua mãe é a Messalina. E olha, ainda poderia falar assim, meu pai pegou sua mãe. Olha que coisa terrível. Claro que podia, ela trabalhava servindo os homens daquele lugar. Você imagina ele na escola? Meu pai falou que a sua mãe é tremenda. Cara, que raiva! Você imagina a fúria que esse guri vivia na escola? Entendeu? Sim ou não? Então ele sofreu de bullying. Ele poderia ter se tornado um menino todo perturbado emocionalmente, porque foi humilhado, porque passou vergonha. E eu tenho certeza que muita gente aqui já foi humilhado, já passou vergonha. Mas ainda assim, querido, seu lugar não é na sarjeta, não. Seu lugar é na corte. Seu lugar é no trono. Seu lugar é com os reis. Porque você é sacerdote. Você tem uma escolha especial sobre a tua vida. É a escolha dos olhos de Deus. Você foi escolhido por Ele. Fala para o teu vizinho, seu lugar não é na sarjeta. Esse menino certamente sofreu aquilo que a gente chama de rejeição. Imagina que o seu pai não pôde lhe dar aquela atenção ou não fez por onde ajudar este jovem, tipo fez olho grande. E agora os irmãos que poderiam acolhê-lo são justamente os que o rejeitam. Nós não queremos você nesta casa, nós não queremos você nesta cidade, porque nosso pai é o prefeito. E você não vai herdar nada. E se você ficar aqui, corre o risco de você herdar os bens do nosso pai. Esses irmãos dele não estavam nem preocupados com a saúde emocional de Jefté, pobrezinho, filho, o FDP. Só estavam querendo se eles poderiam perder dinheiro, dividindo a herança com ele. Então ele é rejeitado pela própria família, querido. Pior do que ter uma família é ter uma família e não poder usufruir da presença dessa família. Muito pior do que não ter filhos é ter filhos e não poder usufruir da presença desses filhos. Ele tinha pai e mãe, ele tinha irmãos, mas foi rejeitado. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem pai e tem mãe e não teve a oportunidade de conviver com eles. Vício, prostituição, adultério, abandono de lar. A gente vê isso o tempo todo, querido. Pessoas que dizem, cadê seu pai? Cadê sua mãe? Já não vejo há muito tempo. Seus irmãos, um está para lá, um está para cá, já não falo com meu irmão há tanto tempo. Isso vai criando traumas no coração do homem e da mulher. Agora você imagina ele desde menininho ser afastado do convívio da sua família. Mas ainda assim, Jefté não permaneceu na sarjeta. Porque o lugar de Jefté era no palácio, era na corte. Amém? Se você foi abandonado pela tua família, querido, fica tranquilo. Porque seu lugar não é sarjeta, não. Fala para 2 ou 3 aí, seu lugar não é na sarjeta. A Bíblia diz no verso 7 que ele foi hostilizado pelos anciãos daquela terra. Ele mesmo diz, vocês me aborreciam. Aborreceram aqui, no sentido mais literário da palavra, na tradução, significa que ele foi violentado. Ele sofreu violência física. Eles coagiram esse menino a ir embora. Eles perseguiram Jefté para que ele fosse para Tobi. Eles ficaram no pé dele. Ele sofreu pressão da sociedade. Quando fala os anciãos, está falando dos chefes, do grupo que mandava.
Você imagina quanta perseguição você já não sofreu no seu trabalho, querido? Você não imagina quanta perseguição às vezes você sofre dentro lá do sua escola, porque você é crente, porque todas as vezes que te chamam para fazer uma festinha você não vai. Lá no seu condomínio, talvez seja como no meu condomínio, todo final de semana tem festa. Aí eles colocam no elevador assim, festa, não importa, né, o tema, festa não sei o que lá, não sei o que tá, não sei o que lá, quem vai trazer a bebida? Sempre tem lá a bebida, porque se não tiver bebida não tem festa. Aí eles falam, você vai? Eu, não. Você vai nessa? Não. E nessa? Não. Moça, não vai em festa nenhuma, você é antissocial, cara. Você já deve ter passado por isso também. Isso faz parte da nossa história, querido. Mas mesmo que você seja rejeitado por todos, o Deus que você serve jamais te rejeitará. Você crê nisso? Diga amém. Uma outra coisa que esse menino passou, ele sai da sua cidade, Gileade, que era uma cidade aparentemente pacífica, e vai morar num vilarejo de pessoas marginalizadas. Então esse moço forja a sua juventude, a sua pré-adolescência convivendo com pessoas más. Se fosse hoje, vivendo com bandidos, com drogados, vivendo com levianos, promíscuos. A mente desse jovem foi populada, foi bombardeada de informações negativas. Quanta coisa errada esse menino não viu. Quantos roubos, quantos assaltos. Se a Bíblia chama esses homens de levianos, é porque eles não prestavam. E foi justamente o grupo que Jefté foi viver na cidade de Tobi. E aí eu quero te dizer uma outra coisa. Muitas vezes a gente acha que o nosso presente é uma consequência única e restrita do nosso passado. Mas Deus te dá a opção, querido, de decidir qual vai ser o seu futuro. E se você decide o caminho do bem, você vai receber vida. Mas se você continua escolhendo o caminho do mal, que foi o caminho das pessoas que você conviveu, que escolheram, você vai viver comendo o mal. Tudo é uma questão de decisão. Ah não, pastor, eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tataravô, do meu cunhado, do meu amigo, do meu chefe, daquele homem, daquela mulher, daquele que me molestou, daquele que me tocou, daquele que me violentou, daquele que me traiu, daquele que me roubou. E a gente passa a ser simplesmente uma consequência do histórico passado. E Jefté tinha um histórico horroroso. Viveu no prostíbulo até tal idade. Foi expulso, foi morar com marginal, pessoa que não prestava, de baixo calão. Ele tinha tudo para ser uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa desgostosa com a humanidade. Mas Jefté sabia que o lugar dele não era na sarjeta, o lugar dele era na corte. Assim como Deus te diz, querido, que você tem um lugar especial no reino dele. E não importa o que você tenha passado, Deus continua querendo colocar você do lado dele na mesa da ceia. Você crê nisso? Diga amém. Então fala para 2 ou 3 aí, teu lugar não é na sarjeta. E no final esse moço se torna líder da quadrilha. Ele se torna o chefe dos levianos. De alguma forma ele se destacou. Ele passou a ser o chefe desses homens. Mas eu anotei algumas coisas que aconteceram na vida dele, nesse paralelo de história, que talvez tenham sido pontos cruciais para que o fim da história de Jefté não fosse como foi o começo da sua história. Você entende até aqui? Diga amém. Algumas verdades importantes nessa triste história. Verdades essas que eu quero, na direção do Espírito Santo, compartilhar com cada um de vós. Primeira verdade, querido, que você precisa aprender. Que algumas cicatrizes na vida são inevitáveis. Não pense que tudo de errado que está acontecendo com você hoje é fruto das suas más decisões. O sol nasce para justo e para injusto. A tempestade vem na casa do justo e na casa do injusto. Deus, na sua
nos seus escritos, deixou registrado através de Jesus: nesse mundo tereis. Ele não falou: nesse mundo o que fizer coisa errada terá aflição. Ele disse: todos nesse mundo terão aflição. Se você está vivendo alguma coisa ruim, querido, não se culpe por isso. Pare de carregar o fardo do fatalismo negativo e achar que tudo que acontece de errado com você, a culpa é sua. É claro que nós, os pais, muitas vezes incutimos isso na cabeça dos nossos filhos. Aconteceu alguma coisa errada, a culpa é sua. A culpa é sua. Mas eu nem estava lá, então por isso você não estava lá, a culpa é sua também. A gente tem essa mania, sim ou não? E aí a gente cresce achando que o mundo poderia ser melhor se eu não tivesse feito aquilo outro. Imagina o fardo. Pastor, minha família está toda perdida, a culpa é minha. Mas por quê? Porque lá atrás eu não fiz isso. Vem cá, sua família é um bando de robôs? Não é. Eles também tomaram as suas decisões. Talvez você possa ter motivado alguns erros, sim. Mas as pessoas não erram porque você errou. As pessoas erram porque escolheram errado. E nem tudo que acontece de errado com você é fruto da tua escolha, querido. Porque tem muita gente que diz: pastor, eu não fiz nada de errado, estou passando por isso, querido. Isso faz parte da nossa história nesse mundo que jaz do maligno. Não dá para você andar dentro de um chiqueiro sem sujar as botas de caca. Não dá para você viver num mundo que jaz do maligno sem passar por tempestade, por aflição, por rejeição, por problemas, por dores. Por mais que você seja um santo homem de Deus, você também pode ficar doente. Porque tem gente que acha que até a doença que ele está tendo é fruto de um pecado que ele cometeu. Então ele começa a achar que o mundo, o demônio, as pessoas, está todo mundo contra ele. E ele não pode fazer nada, senão ele vai ficar doente, senão ele vai morrer, senão ele vai errar, senão ele vai tropeçar. E aí ele nem sai de casa, se enclausura dentro do quarto, vira um ermitão. Não. Nós não podemos temer o mal. Nós temos que temer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Você está entendendo isso, querido? Você está passando por uma situação grave nesses dias. Está enfrentando uma sarjeta emocional. Está no fundo do poço espiritualmente. Pare de se culpar, porque o único que é soberano para decidir o que pode e o que não pode ser feito é Deus. Ele é soberano. E quem sabe essa sarjeta tenha sido motivada porque Deus tem uma estratégia muito maior que você não está vendo. E é nessa sarjeta que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Ah, pastor, se eu tivesse, você fez isso. Não, então para de resmungar. Não dá para voltar ao tempo. Não dá para dar um review lá. Não dá. Você decidiu errado. Amém. Vamos agora enfrentar as consequências. Agora o mundo não vai entrar em cataclisma porque você errou. Seus filhos não serão bandidos porque você errou. Pastor, eu acho que meu filho está usando maconha porque eu, lá no passado, quando ele estava no ventre, eu fumei um cigarrinho. Oh, meu irmão, brincadeira. Tu está querendo carregar os erros do teu filho nas suas costas. No dia do juízo tu vai falar isso com Jesus? Jesus, meu filho fumou maconha porque eu também fumei. Então nós fumamos juntos. Vamos para o inferno juntos. Não. Filho de crente não é crentinho. Tem um adágio que diz que filho de peixe é peixinho, sim ou não? Mas diga, filho de crente não é crentinho. Diga, filho de crente é servo com direito à decisão. Faça o que está ao seu alcance. Decida pelo plano de Deus. Decida pelos parâmetros de Deus. Mas se der alguma coisa errada, não se mutile. Não se autoflagele. Tem gente que para de viver quando acontece uma catástrofe na família.
Porque eles se culpam. Não, eu não tenho direito de ser feliz, porque o meu filho não é feliz. Mas o que é isso? É uma simbiose de morte. O cara quer se anexar psicologicamente ao outro. Se o outro está doente, é mais um motivo para você se alegrar. Porque se tiver dor doente, quem vai levantar? Se o outro está triste, é mais um motivo para você tentar alegrar o ambiente. Se o outro está morrendo, querido, queira viver para ajudar o que está morrendo. Não morra antes dele. Está morrendo, eu quero morrer também. Pelo amor de Deus. Não, não é assim. Jefté teve um histórico pregresso terrível. Horrível. Ele escolheu nascer de uma prostituta, sim ou não? Mas ele nasceu. Ele escolheu ser repudiado pelos irmãos, sim ou não? Mas ele foi. Ele foi para outra cidade porque ele quis, sim ou não? Mas ele teve que ir. Ele sofreu. Foi rejeitado. Foi abandonado. Provavelmente cometeu seus erros também. A Bíblia não relata. O que relata é que ele foi hostilizado de todas as formas. E talvez se esse Jefté estivesse no dia de hoje, estaria dentro de casa tomando Rivotril, depressivo. Eu não quero viver. Minha mãe é prostituta, meu pai me abandonou, eu sou pobre, vivo numa cidade pobre, meus amigos são tudo bandido, tudo nóia. Para, meu irmão. Peraí, cara. O seu passado foi ruim? Você não escolheu a família que você nasceu. Você poderia escolher. Você tinha escolhido outra, mas não dá para escolher. Então se você nasceu numa família como de Jefté, fica tranquilo. Seu lugar não é na sarjeta não. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai intervir nisso daí. Amém, querido? Você entende? Diga amém. Então fala para 2 ou 3 aí, seu lugar não é na sarjeta. Fala com ele assim, para de se culpar, ó. A segunda coisa que eu anotei, preste atenção nisso, é importante. Apesar das tragédias, desses estigmas, desse bullying, desse massacre emocional, apesar de todas essas situações adversas, Deus chama Jefté de homem de valor. Isso aqui é tremendo. Aos olhos dos homens, ele era um bastardo inglório. Ele era um repudiado, um Zé Ninguém. Filho da prostituta. Mas no primeiro verso que nós lemos aí, capítulo 11, a referência que está registrada aí é de Deus chamando Jefté de quê? De quê? Valente e valoroso. Porque para Deus você tem valor. Os homens podem ter aniquilado todo o seu valor, mas para Deus você continua sendo valiosíssimo. Porque Deus não ama o que você faz. Deus não ama o que você tem. Deus ama quem você é. E quem você é, você não deixa de ser quem é pelo que você faz. Porque a sua digital continua a mesma se você é rico, se você é pobre, se você é culto, se você é inculto. A sua digital, querido, é um símbolo de quem você é para Deus. Não há duas iguais no mundo inteiro. Então quando Deus olha para você, Ele vê a digital de um filho dele. E filho e filha não perdem o valor para o pai, por aquilo que fazem de errado, porque pai ama incondicionalmente. O nosso Pai Celestial é muito mais amoroso do que o nosso Pai da Terra. Você está entendendo isso, querido? Pastor, ninguém me ama. Eu conheço um que ama e entregou a sua vida por você. Jesus de Nazaré.
E Ele se entregou por você, não foi depois que você se convenceu que Ele era bom. Porque Ele te escolheu quando você vituperava, quando você cuspia, quando você blasfemava do Evangelho. Ele escolheu você antes de você escolher Ele. Sabe por quê? Porque no meio de uma multidão de chamados, Deus escolheu você. Você está aqui essa noite porque você foi escolhido a dedo. E o dedo que te escolheu não foi dedo de homem, foi o dedo de Deus. Você está entendendo isso, querido? Você está entendendo isso? Diga amém. Aleluia. Não importa as marcas que você tenha. Não importa o seu nome no SVC. Não importa se você bateu, se você feriu, se você ficou preso, se você está fugitivo. Não importa, Deus te ama. Ele te ama do mesmo jeito que Ele ama um bonzinho, um santarrão. Deus ama todos da mesma forma. Deus não faz acepção de filhos. Você entendeu isso? Então toca no ombro de quem está do teu lado e diga: Deus te ama do mesmo jeito. Fala para ele: Deus te ama incondicionalmente. Fala para ele ou fala para ela assim: você é valioso para Deus. Aleluia. Vamos ler o verso 4. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra o rei de Israel. Aconteceu que, como os filhos de Amon pelejavam contra Israel, foram os anciãos da terra de Gileade buscar a quem? Lá na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Jefté, venha conosco e seja a nossa cabeça, seja o nosso líder, para que possamos combater contra os filhos de Amon. Olha para mim, por favor. Olha que coisa extraordinária. No mesmo local, as mesmas pessoas que hostilizaram, que repudiaram, que exilaram a Jefté, agora estão precisando da ajuda dele. Sabe o que eu vejo com isso, querido? Eu e você, quando estamos enfrentando um momento de sarjeta, um momento de abandono, um momento de crise, eu preciso aprender que aquele que me hostiliza no carrossel de Deus, um dia vai precisar de mim, e eu tenho que estar preparado para perdoar e ajudar. Porque tem gente que faz aquela oração assim: Senhor, esse que me persegue, coloca ele por escabeiro dos meus pés. Senhor, esse que me persegue, tem uma música que diz, né? Eu vou estar lá em cima, ele vai estar lá embaixo. Aleluia. Pastor, Deus, esse homem, essa mulher que me fez sofrer, aleluia, eu creio na tua justiça, aleluia, ele vai definhar de câncer. Ou aqueles um pouco menos assim afoitos dizem: Senhor, hoje eu estou por baixo, mas amanhã eu vou estar por cima. Quem vai estar por baixo é ele, aleluia. Você pode estar por baixo hoje, mas quando tu estiver por cima, tu vai estender a mão e vai ajudar o outro. Deus não vai colocar por cabeça aquele que não quer ajudar e perdoar, querido. Se a tua oração não está incluída, eu vou perdoar esse que me ofendeu, eu vou perdoar esse que me traiu, e quando ele precisar eu vou estar lá pronto para ajudar, para estender a mão. Se na tua oração não tem essa diretiva, querido, tu está orando à toa. Porque Deus não levanta homens de Deus para poder ficarem com a glória. Deus levanta homens e mulheres de Deus para que sejam o braço dele aqui na terra.
E o braço do Senhor, segundo as Escrituras, não está encolhido, está estendido para levantar o caído. Você é o braço de Deus. Você pode estar ferido, você pode estar magoado, mas espera, porque Deus vai reverter essa situação. E quando tu estiver lá em cima, prepara para estender o braço e ajudar aquele que te magoou. É assim que o povo de Deus vence o mal, pagando o mal com o aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, aquela pessoa me fez muito mal, ela feriu minha família, ela me tripudiou, ela me repudiou, ela me mandou embora. Eu estou orando. Está orando para quê? Dá até medo de ouvir essa oração. É quase uma mandinga gospel. Você está orando para quê? Pastor, estou orando. Primeiro, para Deus me tirar dessa sarjeta. E segundo, para eu poder ajudar esse que me feriu. Nossa, Deus. Isso é oração de crente, irmão. Isso é oração de crente. Senhor, me coloca por cabeça. Enche a minha despensa para que eu possa distribuir os meus bens. Senhor, pode me fazer prosperar, porque em prosperando a minha alma, muitos vão prosperar comigo. Essa é a oração do justo, essa é a oração do crente. É isso que Deus quer ver na igreja. Um espírito de perdão. Não é aquela coisa de justiça. Isso não é justiça, é vingança. Isso não é justiça. A justiça de Deus, preste atenção, quando você ora e diz, Senhor, que seja feita a tua justiça. Qual é a justiça de Deus? É que ninguém se perca. Qual é a justiça de Deus? É que todos sejam. Sim. Então quando você ora pedindo a justiça de Deus, você está dizendo, Deus, que o meu inimigo também encontre a graça do Senhor. Que o meu inimigo também encontre um emprego melhor. Que o meu inimigo também faça as pazes com a sua esposa. Que o meu inimigo também veja os filhos dele sendo abençoado. Que o meu inimigo que me persegue, que me fere, seja perdoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Então fala para 2 ou 3, esse seu lugar não é na sarjeta não. Fala para ele assim, te prepara. Quando você estiver por cima, estenda as suas mãos para quem está embaixo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. 4º ponto. Jefté saiu de Gileade e foi para a cidade de Tobi. Deus queria usar Jefté. Então eu fico pensando, se Deus quer usar um homem ou uma mulher, Deus podia mandar ele para um seminário teológico, para um curso de missões transculturais. Se Deus quer ajudar um homem, se Deus quer escolher um homem para ser uma bênção para uma geração, Deus deveria levar ele para a escola de missões, dar a ele talentos, fazer curso de línguas, hebraico, aramaico, chinês, mandarim. Se eu quero preparar alguém para ser uma bênção, eu penso numa capacitação, sim ou não? Deveria pegar ele e ajustar a família dele. Porque um homem que tem uma família desajustada, pastor, como é que Deus vai usar esse homem para ser um pregador, para ser um missionário? Não. Ele tem que ter uma família ajustadinha. É assim que Deus usa. Tu está enganado. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, quantas vezes Ele quiser, e não dá satisfação para a igreja alguma. Jefté
Você é um cabra valioso. Quero usar você. Opa, Senhor, vai me mandar para onde? Para a missão Amém? Não. Vou te mandar para a boca de fumo ali, ó. Não, pastor, não é possível. Deus escolheu Jefté e Jefté foi parar num lugar ruim. Mas como, pastor? Porque na lógica de Deus, querido, não é o que você recebe que faz a diferença, mas o que você entrega. E Jefté, no meio de pessoas levianas, foi um bom homem. Tanto é que se tornou líder. Mas pastor, era líder de bandido. Ele só tinha bandido. Ele ia ser líder de quem? Fantasma? Só tinha bandido, você é líder de bandido. Só tem gente ruim, você é o líder deles. Vou dar uma melhorada aqui, entendeu? Vou tentar fazer um programa aqui, um 5S, alguma coisa assim, de produtividade, sei lá. Vou melhorar essas bandidagens aqui, irmão. Ele foi bom onde ele estava. Ele foi forjado no exílio. Quando ele saiu, ele era um comum, mas quando ele volta... Minto, quando ele saiu ele era comum, mas agora os homens ficam sabendo o que está acontecendo na vida dele lá em Tob. E os anciãos saem de Gileade e vão lá buscar a ajuda dele, porque agora ele está preparado para ser líder de Gileade. Olha que coisa louca! Deus preparou Jefté no exílio. Se você está passando por um exílio, querido, fica tranquilo. Deus está te preparando para algo maior. Você pega a história de Davi. Estava bem bom lá no palácio, casado com Mical, tocando a harpinha para Saul. Saul fica endemoniado, começa a perseguir Davi. Davi é exilado do palácio, vai viver escondido na caverna de Adulão, lugar de marginal, lugar de depressivo, no lugar de gente perseguida pela polícia. E foi lá na caverna de Adulão que Davi forjou seu primeiro exército, 300 homens ambidestros que Deus colocou na mão de Davi lá no exílio. Foi lá que Davi se tornou um general. Foi lá, morando na caverna igual morcego, fugitivo. Foi lá. Deus olhou para Moisés. Gostei desse cara. Moisés estava onde? Estava na rede, tomando danoninho, lá no palácio, ar-condicionado no 21, bombando em cima dele, TV de LED 50 polegadas, ele vendo o UFC, tranquilo. Deus olha para ele e fala assim: Moisés, vou escolher você. Opa, já tenho faculdade disso, já sei falar, conheço química, conheço astrologia, sou o cara. Mas eu preciso preparar você melhor. Exilou o homem lá em Midian, um desertozinho, Xinguilim, para viver. Se ainda, quem era o chefe dele era o sogro. Você imagina que exílio é esse? Você imagina a sua sogra sendo a sua chefe? Isso é um exílio, irmão. Isso é o deserto do Saara. Pastor, quantos meses Moisés ficou nesse treinamento difícil aí? 40 anos o curso que ele fez. Você está rindo? Mas foi lá nesse deserto de Midian que Deus preparou Moisés para que levasse o seu povo por mais 40 pelo deserto de Beceba. O lugar que Deus levou Moisés para morar era o exílio dele. Todo mundo analfabeto. Eles usavam uma sandalinha daquela franciscana, top de linha, couro embaixo, veludo por cima. Agora ele está descalço, ou usando aquela sandália feita de couro de camelo fedido, andando na terra no meio dos pedregal com um cajadinho na mão, cutucando ovelha.
Isso é a bênção. Não, pastor, não quero isso não. Mas é justamente no exílio que Deus forjou Moisés. Jefté, Moisés, Davi e tantos outros, querido, foram forjados no deserto. Então, quem está na sarjeta muitas vezes está passando pela universidade de Jesus. Está na faculdade. Pastor, aqui as aulas são tensas. Aqui o negócio é quente, pastor. Quanto mais profundo for o vale, mais alto será o outeiro. Quanto mais profunda é a raiz da árvore, mais alta é a copa, mais forte ela é. Então, se Deus está provando você no deserto, querido, glorifica, porque a corte é a próxima parada do teu trem. Fica tranquilo. Diga: depois da sarjeta, só tem um lugar, é a corte. Fala pro teu vizinho lá: o teu lugar é na corte. Aleluia. Vamos ler verso 7. Graças a Deus. Verso 7. Agora olha como é que o caboclo ficou esperto, hein? Presta atenção. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não me aborreciam a mim? E não me repeliram da casa do meu pai? Por que vocês vêm agora a mim quando estão apertados? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso viemos a ti, para que venhas conosco e combatas quantos filhos de Amnon, e não sejas, e nos sejas por cabeça sobre quantos moradores? Quantos? O pai dele está incluído? Está incluído? A madrasta, os irmãos abençoados. Como é que é o negócio aí, velhinho? Aí o ancião falou: rapaz, tu vai ser cabeça de todos. Todos? Oh, aleluia. É a hora da vingança. Não, olha o que ele fez. Então, verso 9. Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levares para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? Olhe para mim. Olha a pergunta sinistra de Jefté. Quer dizer então que vocês me aborreceram, me expulsaram, me rejeitaram e agora vocês querem que eu ajude? Beleza. Mas se eu vencer, eu vou ser o líder? E eles responderam: vai. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Você fica na sarjeta, você vive os seus dilemas, mas quando Deus abre a porta, é para te colocar por cima, como líder. Então, quanto mais sarjeta você viver, mais treinamento você tem para ser líder. Porque quem nunca serviu, quem nunca sofreu, não entende seus liderados. A melhor forma de você se tornar um grande líder é ser um grande obediente liderado. Quando esses homens chamam Jefté, Jefté pergunta: eu vou ser o líder? Eles dizem: vão ser líder. Eu fico imaginando agora Jefté olhando para o alto e dizendo: é Deus. Isso é Deus mesmo. O negócio contigo é sério.
porque eu era o pior da minha cidade. Agora eu vou ser juiz. Quando Deus resgata, querido, Ele troca a vergonha pela coroa da alegria. Quando Deus resgata um homem do charco e do lamaçal, Ele coloca por cabeça. Porque aonde abundou o pecado, os que semeiam com lágrimas voltarão com seus feixes. Semeou chorando, colhe com. Semeou chorando, colhe com. É o extremo. Deus está preparando aqui Jeftés, homens, mulheres e jovens, que Ele quer que você viva um estágio diferente na sua vida ministerial, coisa que você nunca provou na sua vida. Deus quer que você viva uma fase diferente na sua vida profissional, que você nunca viu antes. Porque Deus escolhe, trata, capacita e abençoa. Olha o que está escrito no verso 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon, combateu contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar em Minite. Quantas cidades? Quantas? Até Abel Queramim. Assim foram subjugados todos os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Preste atenção. Talvez nas orações de Jefté, lá vivendo em Tobi, Jefté orava a Deus dizendo: Deus, me faz voltar para a minha cidade, que eles me aceitem. Deus, me faz ser apenas acolhido na minha cidade. Eu quero crer que a oração que você tem feito a Deus é uma oração para você ser tirado da situação de sarjeta. Então você está aqui mesmo meio que aceitando qualquer proposta para sair da sarjeta. Foi mais ou menos o que pensou o filho pródigo. Quando ele chegou diante do pai, ele disse, quando ele saiu lá da pocilga, ele pensou: vou falar com meu pai que eu errei e vou pedir que ele me trate como um de seus empregados, sim ou não? Dos seus servos. O que o filho pródigo estava pensando? Eu não mereço o melhor, porque eu errei. Eu não mereço ser líder, pastor, porque eu sou pior. Eu quero crer que na oração de Jefté, ele também pedia a Deus: oh, Senhor, eu só quero voltar para a minha terra, quem sabe ter filhos. Mas quando você é um escolhido de Deus, querido, Deus não só tira você da sarjeta, mas Ele coloca você na corte como juiz. Porque o trabalho de Deus é um trabalho completo, Ele não faz meia obra. O que Ele começa, Ele termina. Eu não sei qual estágio da sua vida que você está vivendo agora, mas uma coisa é certa: se você me diz que Deus te libertou, te salvou, e você ainda não está por sobre, é porque ainda não se cumpriu todo o ministério que Deus estabeleceu para você. Porque na hora certa, querido, você vai estar por cima, não para pisar, mas para abençoar. Você está entendendo isso? Lança isso agora, esse entendimento, para as nossas vidas enquanto pecadores. A lei estabelecia sistema de punição, sistema de benefício e punição para quem atendia, para quem não atendia. E a lei
ela fazia com que o homem alcançasse a sua salvação, mas a lei não foi suficiente. Então, no Novo Testamento, o Verbo se fez carne. A palavra de Deus, o poder de Deus fez carne e habitou entre nós na figura de Jesus Cristo. E Ele não somente nos tirou da sarjeta do pecado, mas Ele também nos prometeu vivermos como reis e rainhas dos céus, querido. Então, muito mais do que simplesmente você ajustar o seu problema matrimonial, você ter os seus filhos de volta, aqueles que se perderam, você ser curado de uma enfermidade, muito mais do que simplesmente Deus fazer cessar a dor na sua alma, ou ajustar as suas contas. Deus tem promessas muito maiores para você e para mim. Ele prometeu que salvaria e nos daria de volta a vida, mas não é uma vida estabelecida dentro de um sistema de miséria. Ele disse: eu vou te dar vida, mas vou dar vida com abundância. O que Deus fez na vida de Jefté é o que Jesus faz nas nossas vidas. Ele nos pega como pior, como lixo, como escória, como pecadores, nos salva, tira de nós a marca do pecado, o estigma do pecado, nos lava com o seu sangue, nos põe de pé, nos abençoa e ainda constrói mansões celestiais dos céus para mim e para você. Deus, quando Ele levanta um homem, Ele não levanta apenas para que ele fique de pé. Deus levanta um homem para que ele seja um guerreiro, um soldado, um homem valente, valoroso, querido. É isso que Ele faz. Pare de limitar o poder de Deus, apenas pedindo a Ele que te restitua algo pequenino que faz falta para você. Mas nas suas orações diga: Deus, faz comigo o que tu fizeste com Jefté, me põe por cabeça. Faz comigo o que tu fizeste com Moisés, me põe por cabeça. Faz comigo o que tu fizeste com Davi, não no sentido de ser um rei deste mundo secular, mas de ser o embaixador do evangelho do reino vindouro, querido. Porque muito melhor do que ser presidente da República do Brasil ou dos Estados Unidos é você ter o conhecimento que salva pessoas do inferno eterno. Muito mais do que conseguir uma audiência com um secretário, com um político, você pode levar a pessoa a ter uma audiência pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando você vai até Jesus, você não vai como funcionário, você não vai como o estagiário. Quando você vai a Jesus, você vai como filho. E filho tem acesso direto ao Pai. Você está me entendendo isso, querido? Eu não sei qual é a sarjeta que você está vivendo, mas uma coisa é certa: Jesus pode te dar vida e vida com abundância. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Eu queria convidar a igreja, neste momento, a orar por vidas que estão aqui dentro, que estão no telão lá fora, que precisam de um milagre, que precisam de um encontro pessoal com o Salvador, que não querem passar o resto da sua vida na sarjeta, se achando menores, se culpando pelos erros da família, mas que querem sair desse templo hoje com a cabeça erguida em saber que são valiosíssimos e que para cada um deles há uma missão divina
que precisa ser revelada. Porque cada um de nós tem um chamado, querido. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite que querem ser salvas por Jesus, que querem aceitar o convite que Jesus faz para que sejamos filhos e filhas dele. Pastor, já conheço Jesus, eu creio em Jesus, mas você precisa formalmente orar e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Pastor, já fiz isso, já passei por isso, mas eu estou afastado. Talvez não afastado de um templo, mas afastado do Senhor do templo. Talvez não afastado de uma congregação, de uma denominação, de uma carteirinha, mas no coração afastado do Mestre. Não ora mais, não medita mais, se esfriou, se enfraqueceu e quer renovar a sua aliança com Deus hoje. Quer voltar para os caminhos do Senhor, se arrepender dos seus erros e recomeçar a sua história hoje, na presença de Deus. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos, igreja, e comece a interceder. Comece a orar libertando cativos, libertando prisioneiros de guerra, soldados mortalmente feridos por homens, por entidades que podem estar aqui hoje dentro desse templo ou do lado de fora, ouvindo essa mensagem pelo telão, e que precisam e querem recomeçar as suas vidas, mas não têm forças para caminhar até o altar. Porque eu quero convidar aqui à frente pessoas que querem aceitar Jesus como Senhor de suas vidas, e pessoas que querem voltar para Cristo. Eu vou orar com você. Eu vou estender minha mão aqui de cima e nós vamos orar juntos. Enquanto a igreja batalha, você sai do seu lugar e vem à frente. Venha, 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 venha. Não parar de orar. Não parar de profetizar, não